queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, agora estamos bem no final, não é? Nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Hoje nós que estamos na segunda parte desta obra, que trata dos exemplos, no capítulo 8, que é o último capítulo, quando Kardec nos traz casos de expiações terrestres. Vamos ver hoje o caso de Clara Rivière. Clara Rivière. Kardec nos diz que Clara Rivière era uma menina de 10 anos, pertencente a uma família de camponeses numa cidade do sul da França. Era completamente debilitada desde os 4 anos. Ela tinha 10 anos. Durante a sua vida, nunca fez ouvir um só lamento, nem deu um único sinal de impaciência, embora desprovida de instrução. Consolava a sua família aflita, conversando com ela sobre a vida futura e a felicidade que deveria ali, na vida futura, encontrar. Ela morreu em setembro de 1862, depois de 4 dias de torturas e convulsões, durante os quais não cessou de orar a Deus. Eu não temo a morte, dizia ela, uma vez que uma vida de felicidade me está reservada depois da morte. Dizia a seu pai e chorava: consola-te. Retornarei para te visitar. A minha hora está próxima, eu o sinto, mas quando ela chegar, sabê-lo-ei e te prevenirei antes. Ela preveniria o pai que iria morrer. Com efeito, quando o momento fatal deveria cumprir-se, chamou todos os seus, dizendo: não tenho mais que 5 minutos para viver. Dai-me as vossas mãos. E ela expirou como anunciara. Desde então, diz Kardec, um espírito batedor vem visitar a casa do casal Rivière, onde transtorna tudo. Bate na mesa como se tivesse uma clava, ou seja, um pedaço de madeira. Agita as roupas e as cortinas, revira as louças. Este espírito apareceu sob a forma de Clara, a sua irmãzinha, que não tem senão 5 anos. Segundo essa criança, a sua irmã frequentemente lhe tem falado e suas aparições lhe fazem dar gritos de alegria e dizer: mas vede, pois, como Clara está linda. Vejamos então, ponto 1, evocação de Clara Rivière. Resposta à evocação: estou junto de vós, disposta a responder. 2. Pergunta: de onde vos chegavam, embora tão jovem e sem instrução, as ideias elevadas que exprimíeis sobre a vida futura, ou seja, sobre a vida no mundo espiritual, não é? Desde antes da vossa morte? Resposta: do pouco tempo que passaria sobre o vosso globo e de minha precedente encarnação. Era médium quando deixei a Terra, e era médium retornando entre vós. Era uma predestinação, eu sentia e via o que eu dizia. 3. Como ocorre que uma criança de vossa idade nunca haja lamentado durante 4 anos de sofrimento? Bom, a resposta dela: porque o sofrimento físico era dominado por uma força maior, a do meu anjo guardião, que via continuamente junto de mim. Ele sabia aliviar tudo o que eu sentia, tornava a minha vontade maior do que a dor. 4. Como fostes prevenida do instante da vossa morte? Resposta: meu anjo guardião o disse. Ele nunca me enganou.
Pergunta 5. Disseste ao vosso pai: consola-te, retornarei para te visitar. Como ocorre que, animada de tão bons sentimentos por vossos pais, viesseis atormentá-los depois da vossa morte, fazendo barulho em sua casa? Resposta. Eu tinha, sem dúvida, uma prova, ou antes, uma missão a cumprir. Se vim rever meus pais, credes que isso fosse para nada? Esses ruídos, essa perturbação, essas lutas levadas pela minha presença foram uma advertência. Fui ajudada por outros espíritos cuja turbulência tem uma importância, como tenho a minha, aparecendo a minha irmã. Então não era ela que promovia aquelas turbulências, era ela sim que apareceu a irmã. Graças a vós, muitas convicções vão nascer. Graças a nós, a ela e aos que promoveram aqueles fenômenos, não é? De barulhos e movimento de roupa. Graças a nós, muitas convicções vão nascer. Meus pais tinham uma prova a sofrer. Ela cessará logo, a prova dos pais, mas somente depois de eu ter dado a convicção a uma multidão de espíritos. 6. Assim, não fostes vós pessoalmente que causastes esta perturbação? Resposta. Fui ajudada por outros espíritos que servem à prova reservada aos meus queridos pais. 7. Como ocorre que vossa irmã vos reconheceu se não fostes vós que produzistes essas manifestações? Resposta. Minha irmã não viu senão eu. Ela possui agora uma segunda vista, que é o que acontece com as crianças até os 7 anos, não é? E não foi a última vez que a minha presença virá consolá-la e encorajá-la, ou seja, ela vai continuar a visitar a irmã. 8. Por que tão jovem fostes afligida com tantas enfermidades? Resposta. Eu tinha faltas anteriores a expiar. Fiz mau uso da saúde e da posição brilhante que gozava em minha encarnação anterior. Então Deus me disse: gozastes grandemente, desmesuradamente, sofrerás da mesma forma. Eras orgulhosa, serás humilde. Eras altiva por tua beleza e serás abatida. Em lugar da vaidade, vais te esforçar para adquirir a bondade e a caridade. Aqui, entre aspas, ela diz que foi Deus, mas sabemos que foram os espíritos superiores, não é? Fiz segundo a vontade de Deus e o meu anjo guardião me ajudou. 9. Quereríeis dizer alguma coisa aos vossos pais? Resposta. A pedido de um médium, meus pais fizeram muita caridade. Tiveram razão de não orarem sempre com os lábios. É necessário fazê-lo com a mão e com o coração. Né? A mão e com o coração, principalmente. Isso é o que faz valer uma prece. Dar àqueles que sofrem é orar, é ser espírita. Vamos esquecer que ser espírita é ser cristão, não é? E ela continua dizendo: Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio. É ela mesmo? Deixa eu ver aqui. Sim, é ela mesma. Então, que depois vai terminar com ela assinando essa comunicação. Ela diz: Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir, através das boas escolhas, não é? A todas as almas deu a mesma aspiração, e é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa de brocado de ouro, do que se pensa geralmente, ou seja, o pobre e o rico. Né? Então,
essa aspiração de quê? Do espírito, que não é rico nem pobre. Somos apenas aqui neste corpo de carne. Então, essa aspiração de progredir. É o que ela diz. Deus deu a todas as almas o livre-arbítrio, quer dizer, a faculdade de progredir. A todas as almas deu a mesma aspiração, de progredir. E é por isso que a roupa de lã toca de mais perto a roupa do brocado de ouro, do que se pensa geralmente. É isso, como é que se toca? Os que têm mais ajudando os que têm menos, não é? Também encurtai as distâncias pela caridade. Introduzi o pobre em vossa casa, encorajai-o, elevai-o, e não o humilheis. Se soubesse praticar por toda parte essa grande lei da consciência, não se teriam mais, em épocas determinadas, essas grandes misérias que desonram os povos civilizados e que Deus envia, essas misérias, a guerra, peste, essas coisas todas. Deus envia para castigá-los e para abrir-lhes os olhos. Caros pais, ela agora se dirigindo diretamente aos pais, orai a Deus, amai-vos, praticai a lei do Cristo. Não façais aos outros o que não gostaríeis que vos fizessem. Implorai a Deus que vos prove, mostrando-vos que a sua vontade é santa e grande como Ele. Sabei, em previsão do futuro, vos armar de coragem e de perseverança, porque ainda estáis chamados a sofrer. É necessário saber merecer uma boa posição no mundo melhor, onde a compreensão da justiça divina se torna a punição dos maus espíritos. A compreensão da justiça divina, isso do lado de lá. Já fizeram tudo de errado, chegam lá e compreendem, através do sofrimento, a justiça divina que diz o quê? Quem planta, colhe. E aí ela termina dizendo: estarei sempre junto de vós, queridos pais, adeus, ou antes, até breve. Tende a resignação, tende a caridade, o amor de vossos semelhantes, e sereis felizes um dia. Clara, ela assina. E Kardec termina o caso da Clara Rivière dizendo-nos: é um belo pensamento este. A roupa de lã toca de mais perto do que não se crê a roupa de brocado de ouro. É uma alusão aos espíritos que de uma existência a outra passam de uma posição brilhante a uma posição humilde ou miserável, porque frequentemente espiam em um meio ínfimo, ou seja, pobre, o abuso que fizeram dos dons que Deus lhes concedera. É uma justiça que todo mundo compreende. Um outro pensamento não menos profundo é aquele que atribui a calamidade dos povos à infração da lei de Deus, porque Deus castiga os povos como castiga os indivíduos. É certo que, se praticarem os povos a lei de caridade, não haveria nem guerras, nem grandes misérias. É a prática dessa lei que o Espiritismo conduz. Seria, pois, por isso que encontra inimigos tão obstinados aqui com relação ao Espiritismo? Seria por isso que o Espiritismo encontra inimigos tão obstinados? E por quê? Porque a prática da caridade conduz a tempos de paz, a tempos de plenitude. E tem muita gente que não quer tempos de paz nem de plenitude, não é? Isso eu já perguntei. E ele termina com outra pergunta. As palavras desta menina aos seus pais são as de um demônio? Porque se tinha a ideia de que os desencarnados eram todos demônios. Mas espera aí, as palavras desta menina aos seus pais são palavras de um demônio?
Claro que não, não é? E é isso, e assim termina o caso da nossa Clara Rivière, desta que foi uma menina muito frágil, muito doente, cheia de fé. Lindo. É isso, meus amigos. Amanhã retornamos com mais um caso aqui do nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá. Muita paz a todos.